Bom dia, mais uma semana se inicia e eu gostaria de compartilhar com você uma breve reflexão. Meus queridos, nós estamos aí no final já de outubro, né? Faltando 2 meses para o fim do ano. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que você tem feito comparações? Quais têm feito os seus parâmetros para comparação? Aí você fala, mas que é isso, Zelito? Que negócio é esse de comparação? Às vezes nós temos feito uma comparação que tem atrapalhado a nossa vida, atrapalhado o nosso crescimento. E a maior comparação que a gente tem feito, que com certeza tem atrapalhado o nosso crescimento, é a comparação do limitado com o ilimitado. Às vezes nós comparamos Deus conosco, pessoas limitadas, Deus com o ser humano, uma pessoa limitada, e esquecemos de comparar, de entender que Deus, ele não é comparado com ninguém. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas, mas nós temos uma visão tão fechada e tão limitada que nós não entendemos e não acreditamos nisso. Um exemplo que eu vi quando eu fazia seminário, eu estava fazendo seminário, teve uma aula lá, e nessa aula falava sobre paternidade, que é um dos maiores problemas que nós temos em comparar e ouvir e entender que Deus é nosso Pai. Quantas pessoas hoje não tiveram problemas com os pais, foram abandonados pelos pais? E aí, na comparação, quando vai ouvir falar de Deus, ela não consegue. Ela não consegue, porque ela não consegue entender Deus como Pai. Porque quando nós falamos de Pai, a primeira coisa que vem à nossa mente é o nosso Pai natural. É o nosso Pai natural. Eu lembro que uma vez um amigo, Douglas, vulgo o trouxa, o Douglas, eu comentei com ele que a minha filha estava novinha e minha filha falou assim que queria casar comigo. Quando ela crescesse, minha filha ia casar comigo. Aí eu comentei com ele e ele virou para mim e falou assim: "Ô Jô, o que está acontecendo? A sua filha, ela tem visto você como tão grande referência que quando ela crescer, ela quer casar. Ela quer ter você ao lado dela como a mãe dela tem você ao lado dela." Isso me chamou muito a atenção. Eu nunca tinha pensado por esse prisma, porque eu também não era pai, né? Foi a primeira vez. Foi ali que eu me tornei pai. Mas as comparações. E quantas vezes nós falamos isso? Eu lembro que esse rapaz que eu falei no seminário, que estava nessa aula sobre paternidade, esse menino se contorcia quando falavam que você tem que aceitar Deus como pai. Você tem que entender que Deus é o seu pai. Só que ele teve experiências tão traumáticas com o pai dele que ele não conseguiu. Ele não conseguiu, sabe, aceitar aquilo no momento. Até que Deus veio através do Espírito Santo e foi trabalhando na vida dele. E quantas vezes nós queremos isso? Comparar aquilo que é limitado com o ilimitado. Eu sou limitado, você é limitado. Por mais que nós tenhamos e pensemos e façamos, nós ainda somos limitados. Ah, eu não, eu tenho uma mente aberta. Você não tem uma mente aberta. Você é limitado. Nós somos limitados. Por mais que nós venhamos a expandir, mas nós somos limitados. Mas Deus não é limitado. Talvez hoje o que você precisa pensar é sobre isso. Sobre as limitações que você tem esbarrado na sua vida e que tem te impedido de crescer a cada dia mais. Que Deus possa trazer ao seu coração a realidade e você possa entender e viver na plenitude do ilimitado, daquele que é totalmente ilimitado, para poder fazer o melhor por você.
Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre você graça, unção e a misericórdia dele. Que você tenha uma ótima semana. Não se esqueça de entrar no nosso canal Palavra Estrada. Vai lá, aperta o sininho, curte, compartilha. Que essas palavras que nós temos colocados aí, essas reflexões, possam abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau.